Queridos irmãos, hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, analisar um pouquinho sobre Cristo como nosso centro. É um estudo, é o assunto das Escrituras Sagradas, Cristo. Então vamos ficar hoje bem concentrados, bem atentos, vamos procurar não nos distrairmos com pensamentos que muitas vezes tendem a nos tirar da centralidade daquilo que nós estamos falando para outros lugares. A nossa mente ela é muito relapsa. De repente nós estamos aqui falando, você está ouvindo, de repente ele surge um pensamento na sua mente e você começa a levar esse pensamento para outros lugares e sai da centralidade da pessoa de Cristo. Vamos ler aqui inicialmente o primeiro texto de Efésios, que se encontra em Efésios capítulo 1, apenas o versículo 22 e 23, diz assim a palavra: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Maravilhoso Espírito, Teu ministério é extraordinário, Tu inspiraste esta verdade. Agora, Pai, precisamos que pelo Teu Espírito Tu as interprete para nós e nos leve a adentrar nas profundidades, nas profundezas da realidade da pessoa de Cristo. Tira dos nossos olhos a venda, para que possamos então contemplar as belezas insondáveis de Cristo. Nas Tuas mãos entregamos este tempo. Fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa carta a Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios, é uma carta considerada por muitos estudiosos uma carta muito madura, porque ela revela todo o segredo do coração do Pai, que é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo tem, nesses últimos dias que antecede a volta dele mesmo, tem sido muito esquecida em todas as áreas, naquilo que concerne a igreja evangélica. Estão, de fato, deixando Cristo de lado. Estão pregando conceitos, doutrinas, maneiras de como fazer as coisas, onde o Espírito Santo não tem mais uma ação para agir no homem que é carnal. Ele não vai agir. O Espírito Santo de Deus nunca vai agir numa pessoa que ela é carnal. Irmãos, e nós temos uma tendência muito grande a realizarmos coisas em nome de Deus que Ele não ordenou para que nós então realizássemos. Isso é carnalidade. Então essa carta é uma carta muito profunda que vai fazer com que nós possamos estar voltado para o nosso centro, que é Cristo. Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, assim que o Pai então o estabeleceu. Nesse texto aqui, Paulo, terminando o primeiro capítulo, ele diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, não apenas ser o nosso cabeça, mas o cabeça de todas as coisas, para que ele pudesse ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o Pai o deu à igreja. A igreja somos nós, a igreja que é o seu corpo. Agora, queridos, a igreja é também, como diz aqui o texto bíblico, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Observa que fato interessante aqui. Eu e você, nós somos a plenitude daquele que é o nosso amado Senhor. Irmãos, isto deve alegrar o nosso coração de tal maneira que a gente jamais ficaríamos desanimados. Ou em outras palavras, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo aqui que Cristo sem nós, ele não é pleno, ele não é completo.
dentro do seu propósito. Olha que maravilha que é isso. Imagina só, o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Agora nós vemos esse texto aqui afirmando que nós somos a plenitude de Cristo. Nós é que completamos Ele. Isto foi ilustrado lá em Gênesis capítulo 1, vocês se lembram? Quando a Trindade Santa, naquela conversa tão gloriosa, graciosa e majestosa, naquela conversa tão sublime, eles disseram assim, depois que Ele criou o homem Adão, criou os animais, todos os animais tinham um par, mas Adão não tinha o par. E Adão buscava nos animais um par para ele. Talvez o que mais se pareceu com Adão, aqueles que a teoria da evolução afirma que nós viemos do macaco, dos primatas. Talvez Adão até olhasse para aquela macaquinha e falasse, puxa vida, quase que se parece comigo, mas não tem nada a ver comigo ainda. Então Adão procurava uma contrapartida, alguém que de fato o completasse. Mas Deus não havia ainda criado a mulher. Adão estava ali prefigurando Cristo. Olha que história linda que Deus fez, irmãos. Fez o homem, mas ainda não fez a mulher. Depois Deus disse naquele conselho eterno, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea, uma mulher que o completará. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, porque a Trindade é uma comunidade relacional, eles se relacionam. Então toda a criação de Deus tem que haver uma harmonia com aquilo que Deus é, porque tudo que Deus criou partiu daquilo que Ele é em essência. Tudo, irmãos, tudo faz parte de Cristo, a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus fez Adão cair em profundo sono, então Ele tirou da sua parte, da costela ali, um pedaço de carne e trabalhou e fez uma mulher. Quando Ele concluiu todo o seu trabalho, Ele trouxe aquela mulher para Adão. Você se lembra o que Adão disse quando viu aquela mulher? Ele disse assim que esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ossos, Adão estava dizendo, essa aí tem a minha realidade interior e tem a minha expressão, que é o corpo, que é a carne. Então, Adão ficou completo. Assim também, Paulo, quando ele coloca aqui, depois ele vai dizer isso no capítulo 5, ele está fazendo uma alusão para nós de toda a criação de Deus. Irmãos, essa carta aos Efésios, ela é muito profunda. E para que nós possamos ter um entendimento maior, um pleno entendimento, um pleno conhecimento, devemos rogar que o Espírito Santo do Senhor possa então revelar para nós, mostrar toda a realidade, porque é um poço sem fundo de riquezas para nós. E muitos irmãos, infelizmente, não têm desfrutado dessas realidades. Olha que coisa mais linda aqui, que para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o deu para a igreja, que é o seu corpo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, é a plenitude dele. Ou em outras palavras, sem nós, ele não é completo. Irmãos, nós somos um povo tremendamente privilegiado, porque eu e você, nós somos tirados de uma situação de trevas e transportados para um reino que é do Filho do seu amor. É onde nós estamos já pela fé. Nós somos tirados das trevas, transportados pela cruz, pela obra na cruz, para um reino que é do Filho do seu amor.
E Ele, o Pai, quando cremos nesta obra consumada do Calvário, onde ali nós fomos incluídos em Cristo, perdemos a nossa velha natureza adâmica pecaminosa, o nosso homem velho foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi removido de nós, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando cremos, nós fomos libertos do pecado. Jesus tratou com o nosso pecado de uma forma tão severa, que Ele arrancou de nós o pecado. Morreu, nós morremos para o pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Queridos, mas não para por aí. Para que então fôssemos regenerados, Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. E na ressurreição de Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor, aquele que crê no Senhor, é um espírito com Ele. Nós morremos com o nosso Senhor para o pecado, mas ressuscitamos para uma nova vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, que privilégio é o nosso. Éramos trevas, éramos pecado, Ele nos libertou, foi Ele quem fez esta obra. Deus, em Cristo, reconciliou consigo a nós. Que grande obra é essa, irmãos? Que privilégio é esse? Então, irmãos, aquilo que de fato toca o segredo eterno do coração do Pai foi revelado para mim e para você. Por isso que somos um povo tão privilegiado. Irmãos, qual povo nessa terra mais privilegiado do que o povo do Senhor? Tivemos nossos olhos abertos. Cristo foi revelado a nós, como foi com Paulo. Estão me entendendo? Então, queridos, tudo foi aberto para nós. Hoje nós temos um centro, que é Cristo. Muitos, infelizmente, pensam que o centro do eterno propósito de Deus é a família. Não é a família. A família faz parte do eterno propósito de Deus, mas não é o centro. Os nossos filhos, a obra de Deus na terra não faz parte do eterno propósito do Pai, não faz. Embora está inserido, mas não faz. E eu e você, nós não somos o centro do eterno propósito de Deus, não somos, embora fazemos parte. E Deus quer que nós venhamos a trabalhar no seu eterno propósito. Nós vamos ver aqui hoje qual é este eterno propósito do Pai. Queridos, vocês se lembram que em Efésios 1:9 está escrito: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ele desvendou para mim e para você o mistério da sua vontade. Agora, por que esse mistério foi desvendado para nós? Então, está escrito assim em Efésios 1:9, desvendando o mistério da sua vontade. Para quê? Para que esse mistério foi desvendado? Você acha mesmo que você foi salvo porque Cristo queria tirar você do inferno e colocar no céu, e para que agora você esperasse passivamente que Ele volte? Não é nada disso. Nós fomos chamados para uma vida de maturidade espiritual com o nosso amado Senhor. Você quer saber por que Ele desvendou esse mistério? Abra sua Bíblia aí em Efésios 3, versículo 18. Efésios 3, verso 18. Irmãos, ele é muito interessante porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele não faz assim coisas a esmos. Agora, observa aqui com bastante cuidado. Efésios 3,18. Vocês se lembram que eu já me referi anteriormente que Efésios 1,9 fala desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, por que Deus desvendou o mistério da sua vontade para mim e para você? O versículo 18 do capítulo 3 de Efésios responde. Como é que começa? Diz assim: a fim de
desvendando o mistério da sua vontade, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, Ele desvendou o mistério da sua vontade, com a finalidade de nós, como Igreja do Senhor, santos, pudéssemos então conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Por isso que aqui não fala de individualidade, fala de unidade. Quando nós vivemos uma vida relacional uns com os outros, vivendo a vida da igreja. O que é a igreja? A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a igreja do Deus vivente, somos dele. Então, queridos, isso é maravilhoso, é para nós compreendermos tudo aquilo que Cristo é, que possa ser, Ele quer expressar através da sua igreja, através de mim e de você, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu fico muito emocionado, porque isso toca toda a realidade espiritual proposta no coração do Pai, para que na pessoa de Cristo sejam congregadas todas as coisas. E Cristo aqui está mostrando que sem Ele, Ele não é uma pessoa completa. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 21, está escrito assim, que a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Ele precisa de nós. Nós sabemos que Ele não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele decidiu que fosse dessa forma. Que sem nós, Ele disse assim, sem nós, Ele não disse que não precisaria de nós, Ele precisa de nós. Agora, irmãos, precisamos de responder a Ele. Irmãos, Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, e todas as coisas para a igreja. A igreja, irmãos, se nós tivéssemos uma visão adequada, qual é a nossa responsabilidade nesse mundo, como igreja do Senhor, o que o Pai tem colocado em nossas mãos, e a habilidade, a capacidade para realizarmos, irmãos, nós vivemos uma vida tão distraída do nosso cabeça. Ele é todas as coisas para você, ou Ele é todas as coisas por você? Aqui há uma diferença monumental, porque muitos pensam que Cristo é todas as coisas por nós. Não é isso. Ele é todas as coisas para nós. Por isso que a maioria vê Cristo como tudo por nós, tudo por nós, tudo por nós, em vez de tudo para nós. Quem sabe o próximo domingo a gente vai analisar um pouquinho isso mais de perto, qual que é a diferença? Cristo é para nós ou é por nós? Cristo é por você ou para você? Ele tem que ser para mim e para você, não por nós, porque se Cristo é por nós, Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando fala que Cristo o Rei é por mim e não para mim, estou dizendo que ainda eu estou de alguma maneira colocando eu no centro. Então Ele é por mim para satisfazer os meus desejos, Ele vai satisfazer aquilo que eu projeto, então Ele tem que fazer, porque Ele é por mim, mas não é assim, Ele é para nós, embora envolve muitas coisas, Ele já disse isso em Filipenses, que Ele supriria todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Agora, meus queridos irmãos, o grande prazer de Cristo é eu e você, e a sua igreja, e a sua noiva. Porque, irmãos, quando diz aqui que o corpo de Cristo, a igreja, é a plenitude daquele que a tudo enche, o
O que ele está querendo dizer aqui para nós aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui? Irmãos, são tantos textos no Antigo Testamento, quero citar para vocês pelo menos 2, para nós verificarmos o que isso significa. Nós somos, Igreja de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche. Então, quando Cristo, Ele contempla a sua noiva, Ele tem um grande prazer. Sofonias, abra lá, por favor, Sofonias capítulo 3, vamos ver aqui o versículo 17, Sofonias 3, verso 17. A palavra, ela diz assim, presta atenção, fique com esse versículo em mente, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche. Sofonias 13:17 diz assim a palavra: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, que prazer Ele tem em nós. Lembra de Hebreus 12, versículo 2? Ali vai mostrar que Jesus suportou a cruz. Por que Ele suportou a cruz? É um dos propósitos ali. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que lhe estava proposta? A sua noiva, a sua igreja. Então, por isso que Ele fez tudo pela igreja. Ele foi para a cruz, porque em troca daquele sofrimento todo, da cruz, Ele teria uma grande alegria. Ele teria a sua igreja, teria a sua noiva como realidade espiritual. Irmãos, abra aí comigo, por favor, em Provérbios capítulo 8. Vamos ler os versículos 30 e 31. Provérbios 8, verso 30 e 31. Olha que beleza disso, irmãos. Aqui em todo aspecto da criação, foi profetizado aqui por Salomão, falando dessa sabedoria personificada. Sabedoria personificada não é um acúmulo de conhecimentos que a gente adquire no decorrer do tempo, não é isso. É uma sabedoria com S maiúsculo. Ele é a sabedoria. Aí ele diz aqui no versículo 30, aqui é o Filho dizendo, aqui é a voz de Cristo, ele diz assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Isso traduzido para o Novo Testamento significa: ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu sou as delícias do Pai, eu estou no seio do Pai, que lá em João 1,18 vai dizer o seguinte: o Filho que está no seio do Pai. E agora aqui ele continua dizendo no verso 31: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Jesus tem um lugar onde Ele encontrou as suas delícias, é com os filhos dos homens, que é a sua igreja. Por isso que Paulo disse aqui, que Ele é o cabeça da igreja e a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Está vendo, irmãos, que coisa mais linda é isso aqui? Então vamos aqui caminhar um pouquinho para nós vermos um pouquinho mais do nosso centro, que é a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo geral, muitos não vivem uma vida centrada em Cristo. Temos hoje uma cristandade que está perigosamente perto de se tornar sem Cristo. Nos dias atuais, tudo é arranjado para servir ao homem e às suas necessidades e às necessidades do homem.
Ultimamente, Cristo não é o centro. O homem é o centro. O que temos visto são muitos usando o nome de Cristo como uma desculpa para falar sobre eles mesmos. A mensagem central das Escrituras não é outra, senão a Cristo crucificado. Vamos ler 1 Coríntios 1, verso 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, este é o legado que o Espírito do Senhor deixou para a igreja. Nós, Paulo aqui se inclui, nós. Por que ele falou nós e não eu? Queridos, existem, às vezes, no meio do povo de Deus, pessoas que começam a enfatizar doutrinas que são estranhas no meio do povo de Deus. Começam a explanar as Escrituras Sagradas, trazendo à mente das pessoas as histórias do Antigo Testamento, histórias do Novo Testamento, mas sem a realidade, sem tocar a realidade da centralidade da mensagem do testemunho de Deus, que é Cristo crucificado. Irmãos, nós não podemos enfatizar outra mensagem que não seja Cristo crucificado, porque é a ordem do Pai. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Não apenas a Cristo, mas crucificado. Essa é uma mensagem que não pode ser esquecida, irmãos, porque essa mensagem traz segurança para nós. Paulo diz assim em Filipenses 3:1: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, e a segurança para vós outros. Agora, quando nós não temos essa realidade, o que nós vamos pregar? Nós vamos inventar coisas, vamos inventar campanhas para isso, campanhas para aquilo, até campanhas para oração, para atrair as pessoas para o nosso reduto. Por isso que hoje em dia é muito comum você ver nas denominações pessoas que vão à frente para dar os seus testemunhos, como eu escrevi aqui há pouco. Elas usam o nome de Deus, o nome de Cristo, para falar delas mesmas. Eu mesmo sou muito tendencioso a falar de mim mesmo, porque se eu começar aqui a expressar aquilo que Cristo tem feito em mim, vocês talvez vão começar, puxa vida, nós temos um irmão lá que é o nosso líder, que aquele homem lá é um homem de Deus mesmo, e aí Cristo vai ficando de lado. Aqui, esse local é para nós falarmos dele. Paulo fala, nós pregamos a Cristo crucificado, pessoa e a sua obra. E Paulo, irmãos, era um homem tão sábio, um homem tão inteligente. Ele foi instruído, quando ele tinha 12 anos, seus pais levaram e o deixaram aos pés de Gamaliel, que ele era a formosura da lei. Gamaliel é considerado dessa maneira. Formosura da lei. Foi instruído aos pés de um homem mais sábio. Mas quando então Paulo conheceu o Senhor Saulo, lá em Atos 9, Deus então tratou com a sabedoria de Paulo, a ponto dele dizer o seguinte: o que para mim era lucro, hoje tem tudo como perda, lixo, sem nenhum valor. Mas então vamos ver como que hoje a sabedoria de Paulo manifestava naquela época, um homem que foi tratado pelo Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, olha só que texto maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 2, texto que nós conhecemos, mas vamos dar uma lida nele que é fundamental. Os versículos 1 e 2 diz assim as Escrituras: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. Olha, tem uma igreja que ela é uma explosão, milagres, e tem revelações, e tem uma série de coisas.
Se o apóstolo Paulo chegasse naquela comunidade, ele faria uma pergunta para o líder, para o pastor: vocês aqui têm pregado Cristo crucificado? Vocês têm pregado Cristo e a cruz? Não, nós temos. Então, essa não é a igreja de Cristo. Essa aqui é uma igreja enganosa. Essa aqui é uma igreja que usa as Escrituras Sagradas para o seu próprio enriquecimento, não para viver uma vida em realidade espiritual, porque sem cruz não tem cristianismo verdadeiro. Só tem cristianismo de meia sola. Não é o cristianismo bíblico, é Cristo crucificado, porque ali nós morremos nele, na cruz, junto com ele. Queridos, isto é maravilhoso. Paulo diz assim também: mas longe esteja de mim, Gálatas 6,14, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É uma mensagem única que nos leva para a centralidade de Cristo, porque hoje as pessoas estão como que distorcidas de Cristo, porque estão fora do centro, Cristo e a cruz. Querem comer outra coisa diferente, um alimento que eles não conhecem, mas se não passar pela cruz, irmãos, não somos cristãos verdadeiros. Ainda que podemos ter talvez um conceito religioso, porque somos membros de uma denominação evangélica, nós somos cristãos. Não é cristão. Cristão é aquele que nasceu de novo, e para nascer de novo tem que morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. Cristo é a nossa vida. O que significa morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo? É pregar Cristo e a cruz. Não tem outra mensagem que nos leva para o centro, que é Cristo. Porque muitos afirmam que o homem é o centro. Não é. Cristo é o centro. Todas as coisas vão gravitar em torno de Cristo. Fora de Cristo só tem religiosos. Fora de Cristo só tem divisão. Fora de Cristo só tem contendas. Fora de Cristo só tem blá blá blá. O problema é que pensamos que o propósito de Deus gira em torno de nós. Estamos preocupados apenas com a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, esse não é o pensamento. Quando nós estamos preocupados com a vontade de Deus para a nossa vida, nós queremos ser o centro do universo. Irmãos, você não sabe qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? É um só: Cristo. Maria, lá em Lucas capítulo 10, quando ela se sentou aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor, a sua irmã Marta disse para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã venha, não me deixe eu servir sozinha? Estou sozinha, preciso da ajuda dela, o Senhor não se importa? Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada: sentar aos pés de Cristo para ouvir a sua voz. Então, cristão é uma pessoa de uma coisa só. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Cristo. Cristo, Cristo. Fora de Cristo é pura religião. E o salmista no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar, habitar na casa do Senhor. Casa do Senhor é Cristo, todos os dias na minha vida, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Estamos preocupados apenas com a vontade de Deus para a nossa vida. Os cristãos sempre estão perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aqui novamente somos o centro. O que nós precisamos entender é que a vontade de Deus para a nossa vida deve ser uma consciência do seu eterno propósito. Irmãos, você tem consciência, você sabe o que é o eterno propósito de Deus? Qual é o eterno propósito de Deus? É simples, é que todas as coisas sejam congregadas a Cristo.
a Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Em outras palavras, o propósito eterno de Deus deve ser o fator determinante para descobrir a sua vontade para a sua vida pessoal. Na verdade, esse propósito foi o fator motivador para que Ele criasse os reinos visíveis e invisíveis. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, Efésios 1, versículo 9 e 10, que diz assim: fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Irmãos, qual é o eterno propósito de Deus? É reunir na pessoa de Cristo tudo o que existe no céu e também na terra. Irmãos, nós temos que orar para que Deus nos mostre, revele o que Ele já revelou, o seu eterno propósito, para que Ele está buscando e procurando homens e mulheres que trabalhem junto com Ele na consumação do seu eterno propósito. O que nós temos feito, irmãos? Preocupado com a nossa própria vida. Senhor, eu estou tão perdido, qual que é a tua vontade para a minha vida? Meu irmão, quando eu vejo um cristão agindo dessa forma, é uma criança, é um bebê em Cristo, precisa de cuidados, precisa ser orientado, entende, irmãos? Ele já revelou esse propósito para nós, porque, irmãos, Deus em Cristo vai restaurar todas as coisas. Abra aí em Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, muito interessante aqui, vai falar dessa restauração do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, a palavra diz assim, presta atenção, que Pedro, naquele precioso sermão, ele fala no versículo 19 sobre o arrependimento, para a gente se voltar para Cristo, para nossos pecados serem cancelados. Agora, olha o 20, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. O eterno propósito do Pai está relacionado ao seu Filho Jesus Cristo, que todas as coisas gravitem, orbitem em torno dele, para a restauração de todas as coisas. Nós sabemos que, não muito distante de nós, está o milênio. Percebe? Então, queridos, Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2, vai mostrar que os desígnios, que os propósitos, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Aquilo que Deus havia determinado, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de palavra. Pode ter certeza disso, meus queridos irmãos. Então, graças ao Senhor, que esse plano, esse propósito é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e também na terra. O seu propósito consiste em que todas as coisas possam ser congregadas em seu Filho. Este é o eterno propósito do Pai. O propósito final é para que o seu Cristo possa ter a preeminência em todas as coisas. Colossenses 1, verso 18, está escrito assim: e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Essa palavra aqui, preeminência, está se referindo àquele que ocupa o lugar mais elevado. Preeminência aqui no grego significa proteon, que é de protos, ele é o chefe, é o ser primeiro. Cristo tem que ter a primazia em todas as coisas, não só na minha e na sua vida, mas em todas as coisas.
Ele é o cabeça da igreja. Deus, irmãos, entenda uma coisa, Ele não é um Deus impessoal. Por que nós sabemos que Ele não é um Deus impessoal? Ele é pessoal. Por que nós sabemos? Porque Ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade. E essa vontade Ele revelou para mim e para você, desvendando, Efésios 1:9, o mistério da sua vontade. Como que nós vamos saber qual é a vontade do Pai? Eu queria tanto saber qual que é a vontade de Deus. Cristo. É que todas as coisas gravitem em torno de Cristo. Percebe aqui, irmãos? Então, Ele tem uma vontade. E a vontade do Pai, Ele é a vontade suprema deste universo. É a vontade suprema, é a vontade que vai prevalecer, é a dele, não a nossa. Nós temos que entender aquela oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita. Quando nós oramos essa oração, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, nós concordamos com o teu eterno propósito, que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. E nós estamos aqui à sua disposição para trabalhar no seu eterno propósito. Irmãos, queridos, o que é interessante é que Deus, para realizar o seu plano, Ele não precisa consultar ninguém. Ninguém. E nós sabemos que Deus é amor. E essa é a sua natureza. E se Ele é amor, então tudo o que Ele deseja de acordo com o seu amor. Mas Cristo, Ele é e tem a primazia, Ele tem a preeminência. Irmãos, quando nós temos essa realidade revelada no nosso coração, nós deveríamos tomar muito cuidado com as nossas vontades. Se as nossas vontades não estão de acordo com a vontade de Deus, é por isso que existem tribulações. As tribulações fazem com que a gente volte para o centro da vontade de Deus, que é Cristo. A vontade de Deus para mim e para você é Cristo, que nós aprendamos aos seus pés, que nós seguimos as suas orientações, os seus conselhos, a sua direção. Por isso que Ele disse lá em Mateus 23:8, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. Percebe, irmãos? Nós não podemos ser orientados um pelos outros. Às vezes pessoas vêm perguntar para nós: olha, eu precisava de um conselho. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E abrimos a palavra, porque, irmãos, você acha que eu tenho conselho para dar para alguém? Claro que não. Eu posso aconselhar uma pessoa na palavra. Olha, Deus disse isto aqui. Se você não estiver de acordo com isso aqui, você está fora do conselho de Deus. Talvez pode ser que dê sorte e você acerte, mas na maioria das vezes dá tudo errado. Se for filho, porque o mundo age segundo o seu próprio entendimento, que é um entendimento, diz a palavra, que é um entendimento muito mau. Queridos, então aqui tem muitos textos nas Escrituras Sagradas que vai mostrar sobre a preeminência de Cristo. Deixa eu citar um para vocês aqui. Abra lá no Salmos 89, versículo 27. Salmos 89, verso 27, aqui vai mostrar sobre Cristo como tendo esta preeminência. Já foi profetizado lá no Antigo Testamento, versículo 27 do Salmo 89, diz assim a palavra, olha só, aqui é Deus dizendo que seria dessa maneira, diz assim: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O que isso significa? Deus está dizendo que meu filho vai ter a preeminência. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência que ocupa o lugar mais elevado.
Agora, abra lá em Isaías 52, versículo 13. Também vai mostrar a preeminência de Cristo. Isaías 52, verso 13. Diz assim a palavra: eis que o meu servo, com S maiúsculo, o meu servo procederá com prudência. Olha aqui a preeminência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Você sabe o que significa essa palavra sublime aqui? A palavra sublime significa é fora do normal, é fora do comum, é sublime. Então ele tem a preeminência, por isso que nós não podemos chamar uns aos outros de mestres, porque um só é o nosso mestre, e não podemos ser chamados de guias, porque um só é o nosso guia, o Cristo. Ele é quem nos guia. Lembra que um texto muito claro lá em João 16, que Jesus falou: quando ele vier, quando o Consolador enviar para vocês, ele, o Espírito, vos guiará a toda a verdade. Isaías 58, 11, o Senhor te guiará continuamente. Irmãos, por que nós queremos ser guiados uns pelos outros? Por que nós pegamos os irmãos assim e falamos: eu quero que você seja dessa forma, não você está fora? Irmãos, cuidado com isso. Porque talvez você alcançou um nível de maturidade que o outro irmão não alcançou. Então, acolhe aquele que é débil na fé. Coloque ele nas suas costas. Monta aqui nas minhas costas, vou carregar você. Até você poder enxergar acima dos meus ombros, como nós fazemos com os irmãos do passado. Estamos sentados nas costas de outros irmãos, olhando lá na frente. Mas graças ao Senhor pela vida deles, O propósito de nosso Pai é encher todas as coisas com Cristo. E Ele deseja contar conosco, irmãos. Desta forma, Cristo possa ser o centro, a circunferência e o raio de todas as coisas, para que todas as coisas possam orbitar e girar em torno dele. Esse é o propósito eterno do Pai. Cristo tem que ser o nosso centro, a nossa circunferência, o raio de todas as coisas, para que a gente possa então gravitar em torno dele. Não apenas nós, mas todas as coisas, irmãos. E o Pai está trabalhando no seu eterno propósito. Agora, Ele pode contar com você? Ele pode contar comigo? Para a realização do seu eterno propósito? Porque veja aqui, Colossenses 1, verso 19, o que está escrito? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cristo, sem nós, Ele não é pleno. Então, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Mas Ele já não é pleno? Claro que Ele é pleno. Por que Ele colocou aqui toda a plenitude? Para não ficar nada de fora. Aqui significa que o Pai, na pessoa de Cristo, alcançou o seu eterno propósito, porque Ele encontrou na igreja homens e mulheres que respondam a este eterno propósito, que é: todas as coisas vão gravitar em Cristo. E eu quero trabalhar para isso, quero orar para isso. Senhor, eis-me aqui, estou pronto para trabalhar para o seu eterno propósito. Mas para isso você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Senhor. Senão você não vai trabalhar no eterno propósito do Pai. Você vai ser mais um apenas. E Deus está selecionando homens e mulheres maduros, está amadurecendo, para que então trabalhe neste eterno propósito. Irmãos, olha aqui, aprove, foi do agrado do Pai, que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude da divindade. Sabe o que isso significa? Abra lá em Colossenses 2, versículo 9 e 10. Isso aqui também, irmãos, significa que em Cristo, eu e você, nós somos absolutamente completos nele, completos em Cristo. Colossenses 2, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, olha que interessante aqui. Porquanto nele, Colossenses 2, 9 e 10, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora olha o 10.
também, graças ao Senhor, o Espírito Santo colocou esse também para nos envolver. Também nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra aqui, aperfeiçoados no grego, significa completos. Também nele estáis completos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça dos principados e potestades. Sabe o que significa? Até mesmo o diabo, Satanás e seus demônios não podem, eles não podem realizar nada, fazer nada, sem pedir permissão para Cristo, porque Cristo é o cabeça deles. Irmãos, tem muita gente com medo do diabo. A palavra fala que ele, lá em Hebreus 2, 14 e 15, que Cristo não só destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Então Cristo é o cabeça de todas as coisas, e Satanás e seus demônios dependem de Cristo para existir. Quer ver só? Olha aqui no capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Antes de existir todas as coisas, até diabo, ele já era. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo, até o diabo, se é tudo até o diabo, nele tudo subexiste. Ninguém existe fora de Cristo, e nós temos que atentar para aquilo que Jesus disse para nós, especificamente, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Se eu não posso fazer nada sem Ele, qual que é a minha atitude? Senhor, eis-me aqui, fazes o que Tu queres, em mim e através de mim. Ô irmão, até quando a gente vai ficar batendo cabeça? Até quando? Se nós tivéssemos os olhos abertos para ver todas essas realidades. Nele nós estamos completos. A palavra fala que Jesus, ele recebeu um Espírito não por medida, foi um Espírito ilimitado, o Espírito Santo. É Deus entrando em Deus, para ser Deus em Jesus. Então ele não recebeu um Espírito por medida, recebeu um Espírito ilimitado. O mesmo Espírito que Cristo recebeu no batismo ali do Jordão, é o mesmo Espírito que habita em você e em mim. É o capacitador, é o Espírito Santo de Deus, que ele nos revela a Cristo, que nos leva para Cristo, que faz a gente amar, orar, buscar, nos orientar, nos dirigir, nos dá entendimento para compreendermos a palavra, nos dá língua de eruditos para falarmos das grandiosidades de Deus. Você acha que nós temos capacidade de falar das riquezas insondáveis de Cristo? Claro que não. Nós vamos falar na medida em que o Espírito concede que nós venhamos a falar. Então, irmãos, nele reside, habita toda a plenitude da divindade. Nele reside toda a plenitude. Então, por isso nós somos em Cristo abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso é maravilhoso. Amados irmãos, comece a ver Cristo por trás de tudo. Quando você finalmente entende que Cristo é tudo que precisa, então terá se tornado cristocêntrico. Então você compartilhará com o Pai a coisa mais preciosa que Ele tem, seu Filho. Cristo se tornará a sua única perspectiva, a sua única esperança, a sua única possessão e o seu único interesse. Todo o resto irá se desbotar na sua insignificância. Então Paulo ele diz assim, Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que eu falei aqui na nossa introdução. Que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, judeu dos judeus, segundo a lei fariseu. Mas tudo isso, quando ele conheceu o Senhor, ele teve como que perda. Antes de Cristo, aquilo para ele era lucro, mas quando ele conheceu Cristo, quando nós temos o tudo, irmão, as outras coisas para nós, o que é? É perda. Eu não vou me apegar a coisas, eu vou me apegar ao Senhor das coisas. Isso é tão importante, maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Porque
Deus, irmãos, Ele nos criou, eu e você, com uma vontade. E Ele deseja que eu e você estejamos dentro da vontade dEle. Que nós compreendamos a vontade dEle, porque a vontade dEle é maior e melhor. Para isso, o irmão falou aqui no início: não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós tivermos uma mente renovada, a gente vai ter uma mentalidade velha, sendo nova criatura, mas vamos pensar segundo o mundo, segundo a lógica do mundo. Mas quando nós temos uma mente renovada, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, por quê? Porque ele é perfeito. Irmãos, não deixa o teu coração se distrair dessa realidade, dessa verdade tão profunda. Estão me compreendendo, irmãos? Será que a nossa vontade é a vontade dele? Você tem convicção de que a tua vontade é a vontade dele? Ah, irmãos, como a gente precisa conhecê-lo. Irmãos, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Estamos no centro da vontade do Pai? Queridos, vou dizer algo um pouco mais profundo aqui. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, você precisa renunciar a algumas coisas. Vamos lá. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, verso 26. A Bíblia diz assim. Vamos ler 2 versículos aqui. 2 versículos, irmãos, que, olha, ainda bem que você veio hoje. Você vai ficar sabendo disso hoje. Embora talvez você já tenha lido, relido, mas fique sabendo mais uma vez. Versículo 26, Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, não amar menos, a seu pai, sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo isso, irmãos? Jesus. Então, ele não está dizendo aqui que você não deve amar seu pai, sua mãe, esposa, filhos, para você amar menos. Se você não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e a sua própria vida, você não pode ser discípulo dele. Agora, olha o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a algumas coisas, quanto tem, não pode ser meu discípulo? Se assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Irmão, se você quiser ser um cristão verdadeiramente, senta na sua casa hoje, pega uma caneta e avalia se você quer ser um cristão ou não. Renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas você entende o que significa ser um cristão? Você entende porque é um pequenino rebanho, irmão? Você entende isso? Porque se aqueles que se dizem cristãos renunciassem a tudo, hoje estariam aqui conosco. Porque eles sabem discernir a voz do Pai, a voz de Cristo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Irmãos, do que nós temos medo, irmãos? Temos que ter precauções sim, mas medo jamais. Se eu sei que essa epidemia foi Deus que mandou, e para que Ele mandou? Não sei, mas está escrito que é o princípio das dores. Hoje à noite nós vamos tratar um pouquinho sobre conforto da morte. Sei que tem muita gente que não gosta de falar sobre a morte, mas hoje a gente vai entrar com o pé direito na morte. Vamos analisar algumas coisas aqui para a gente ter convicção, para a gente ter ousadia, coragem, determinação para enfrentar a morte. Enfrentar a morte que para nós é tão graciosa, porque nós vamos encontrar com o nosso Pai.
Amém, irmãos? Nenhuma pessoa, nenhum lugar e coisa nenhuma devem jamais estar no caminho do cumprimento desse propósito em nossa vida. Esse é o desejo ardente e central do nosso Pai que está no céu. Foi por isso que Ele nos criou e mantém nosso coração batendo até este exato momento. Teu coração está pulsando ainda? Tá, claro que tá. Por isso que Ele criou você, por isso que Ele permanece você vivo até agora, porque Ele quer que você seja um participante do seu eterno propósito, trabalhando para Ele. Então, queridos, diante disso, como podemos nos permitir sermos tirados disso por coisas menores? Você e eu fomos chamados segundo esse maravilhoso propósito. Vamos ler aqui o último texto, Efésios 3, 10 e 11. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos, que maravilhoso propósito! Este segredo foi revelado a nós. E Ele quer que pela igreja, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme? Muitas formas, multifacetadas. Você tem uma forma, eu tenho outra, e assim todos juntos nós nos completamos, somos a multiforme sabedoria de Deus, se torna conhecida. Agora, não antes nem depois, mas agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o seu eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, obrigado por tantos esclarecimentos que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Continue nos dando sabedoria para compreendermos as Escrituras. Pai, frutifique a Tua palavra em nossos corações. Aviva-nos, desperta-nos para o Teu eterno propósito, para que possamos trabalhar junto contigo no cumprimento do Teu eterno propósito. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.